tem uma coisa do simbólico, né? No sentido de que, vamos dizer, isso pode atuar, vamos dizer, para a recuperação um pouco da autoestima, vamos dizer, se a gente quiser pegar um pouco desse lado do tratamento mais humanístico, né, vamos dizer assim, das relações internacionais, mas principalmente, quer dizer, como sendo um reflexo de uma nova correlação de forças, entende? Quer dizer, então, como a correlação de forças está mudando, desse ponto de vista, quer dizer, você tem um enfraquecimento relativo, mas é um enfraquecimento, apesar de ser relativo, é um enfraquecimento, né, dos Estados Unidos e da Europa nesse momento, principalmente pelo fortalecimento da China, e a China aparece nesse contexto como um gigante escondido. Ele está fora do jogo, por enquanto, da regra diplomática, eu digo, não na força econômica, tá certo? E você tem, majoritariamente, quer dizer, um sentimento dos países do terceiro mundo, e eles são majoritários do ponto de vista numérico, e na OMC é diferente, por exemplo, do FMI, porque no FMI você tem as decisões na base das cotas, né? Então os países ricos pesam muito mais do que os países pobres, porque não é o voto censitário. No caso da OMC não, quer dizer, cada país, por menor que seja a sua economia, tem o mesmo voto lá dentro. Então por isso que essa busca do consenso é mais complicada. Mas pode criar uma espécie, vamos dizer assim, de falsa ilusão, né? De que não, tá vendo? Então juntou todos os pobres e oprimidos, dá muito voto, a gente indica o cara, mas aí é uma vitória de pirro. Por isso que até hoje não aconteceu, você percebe? Quer dizer, o número de países pobres sempre foi esse que a gente conhece. Todos eles com direito a voto na OMC. Por que só em 2013 é que aconteceu de uma figura como Roberto ter sido eleito, tá certo? É justamente por essa, como sendo o reflexo dessa mudança da correlação de forças. Porque você tem um dado que é importante da gente lembrar, quer dizer, que eu estava falando aquela coisa da chantagem. Por mais que um país pequeno, não quero dar nome para não caracterizar, mas você imagina um pequeno país africano, por exemplo, né, que não tem base industrial nenhuma, que tem uma rede de infraestrutura muito pequena, que tem um PIB baixíssimo, que tem o IDH baixíssimo e que só tem minérios e um pouco de agricultura, que nem é uma agricultura mecanizada e tal como a nossa, tá certo? Para sobreviver. Então esse país, por mais que ele se sinta injustiçado do ponto de vista das relações coloniais, neocoloniais, imperialistas, o que seja, ele não tem o que fazer, quer dizer, porque, por exemplo, se ele deixa de exportar, que seja para a União Europeia, que seja para os Estados Unidos, ou agora mesmo para a China, ele fica numa situação pior ainda. Se ele quer dar o salto, né, e o padrão de desenvolvimento, o padrão civilizatório é o padrão hegemônico do mundo contemporâneo, que é a indústria, é serviço, é urbanização, é telecomunicação, ele tem que superar. Quer dizer, e superar significa, de alguma maneira, vamos dizer, fazer valer alguns recursos que ele consegue através da economia internacional, da exportação. Porque senão ele fica na economia, entre aspas, atrasada que ele está, que é uma economia rural, que é uma economia que não consegue, vamos dizer, estabelecer padrões de competitividade com o mundo desenvolvido, tá certo? Então esse país ele pode até votar, né? Como agora, por exemplo, votou no Roberto Azevedo, antes eles não votavam, uma boa parte deles. Bom, senão já teria sido eleito um perfil desse há muito tempo. Mas, na hora do jogo diplomático, de fato, é difícil imaginar que esse país vai romper com essa lógica para voltar a uma economia de subsistência, entendeu? Quer dizer, então, por isso que é uma coisa muito bonita da gente imaginar, mas é dramática para quem está vivendo, quer dizer, essa dinâmica do jogo diplomático, principalmente se tratando de questões de ordem econômica, porque os processos de transformação são muito lentos, né? E os interesses a serem respondidos, respeitados ou desrespeitados são muito concretos. Você percebe? Então, isso significa dizer o quê? Quer dizer, que as economias elas tendem a buscar, nos momentos de crise, quando essa solução global já se mostrou que não era uma solução, vamos dizer, ideal para cada um deles individualmente, a Europa começou a sua solução logo depois no pós-guerra com a União Europeia. O Brasil começou a liderar um pouco essa coisa do Mercosul, que está, né, apesar da dificuldade, se consolidando.
Você tem os países asiáticos também com alguns graus de articulação regional. Você tem os países africanos, inclusive agora, principalmente inclusive em função do vácuo oferecido pela crise dos países desenvolvidos. Quer dizer, eles são obrigados a se encontrarem, né, os mais pobres, e um dos critérios é o critério regional. Tá certo? Então, o que acontece? Quer dizer, na verdade, você tem esse fortalecimento, né? Quer dizer, e vamos dizer, uma forma de fazer com que, vamos dizer, aquilo que não se consegue no plano da OMC, tá certo? Quer dizer, que seriam relações mais harmônicas, mais justas, etc., as soluções se darem no plano regional. Só que isso é um problema do ponto de vista do que seria o ideal da OMC, né? Porque você vai ter um outro dado que antes não existia. Quer dizer, antes você tinha só a União Europeia como entrave. Agora você tem, de alguma maneira, o NAFTA, você tem essa outra criação, né, no Pacífico, né, que está se consolidando, você tem o Mercosul, você tem as uniões aduaneiras na África, você tem as uniões aduaneiras na Ásia, entende? Quer dizer, então, além de responder às questões específicas dos países individualmente, você também vai ter que ter soluções desses arranjos regionais. Provavelmente a OMC vai ter que incorporar isso também na sua estrutura. Não sei como fazer, tá certo? O Brasil é um caso emblemático disso. Quer dizer, você pega o Brasil há 20 anos atrás, quando você estava já a OMC constituída, etc., quer dizer, a gente tinha uma relação que era basicamente voltada para a dependência econômica dos Estados Unidos e um pouco da União Europeia. Hoje, a coisa mudou radicalmente. Quer dizer, o Brasil não depende mais só dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Quer dizer, a gente tem uma diversificação das nossas relações internacionais, econômicas inclusive, né? Então agora a China passa a fazer parte importante, a União Europeia é um parceiro importante no conjunto, e os Estados Unidos deixa de ser o parceiro mais importante. A gente importa mais para a China do que para os Estados Unidos, entende? E a mesma coisa com os países africanos, quer dizer, a gente começa a tecer, né, contatos diplomáticos e econômicos, né? Começou primeiro com os países de língua portuguesa, no âmbito da CPLP, né? E depois está expandindo para outros países. Então, isso também é um reflexo dessa mudança, entendeu? Quer dizer, no limite, não, dá até para conviver bem sem a OMC, a gente cada um se vira no seu canto. Né? Isso é uma das razões, inclusive, de você não ter tido muita pressão, muita atenção para a retomada da agenda de Doha, tá certo? E um outro dado, quer dizer, aí não é regional no sentido estrito da palavra, que eu tinha falado antes, que é a incógnita da China, tá certo? Quer dizer, a China, do meu ponto de vista, não vai querer se submeter às regras, às imposições, né, as determinações da OMC, apesar dela ser membro, né? Quer dizer, lá claramente você tem situações de desrespeito às regras, né, que a OMC adota, porque você tem salários baixos, você tem subsídios pesados, só que também a União Europeia tem subsídios, os Estados Unidos tem, então todo mundo, né, quer ser liberal no quintal dos outros, mas para uso próprio ninguém gosta. Então, mas você tem uma presença importante do Estado também, você percebe? Quer dizer, você tem barreiras, né, também fitossanitárias. Por exemplo, o Brasil, né, teve uma série de problemas, né, com exportação de soja, né, porque quis dar uma de malandrinho, começar a exportar soja transgênica, e a China falou, não, aqui não. E mandou navio de volta, entendeu? Quer dizer, os caras estavam recém-ingressos na OMC, né? Isso foi um fato bem simbólico, ainda na época do Lula, inclusive. Né? Foi uma primeira viagem do Lula, diplomática, com uma grande delegação, empresários brasileiros, a China é o grande mercado, aquela coisa toda. Tá? Quando a delegação brasileira chegou lá, a China estava mandando de volta os navios carregados de milhares de toneladas de soja, porque eles fizeram uma amostragem e viu que tinha soja transgênica e estava contra as regras. Devolve. Ponto. Então, para dizer, não tem bonzinho, entendeu? Então, e ninguém vai se atrever, né, isso eu posso afirmar, eu acho, né, sob pena de errar, mas tudo bem, ninguém vai se atrever a punir a China hoje em dia, entende? Porque justamente ela está jogando um papel muito pesado sobre os países subdesenvolvidos, entendeu? Quer dizer, você vai para os países asiáticos, para países africanos, mesmo aqui na América Latina, quer dizer, eles estão com recursos de capital sobrante, né, quer dizer, a China tem
quase 3 trilhões em reservas, eles estão criando bancos de desenvolvimento, apoiando o empréstimo, um pouco o que o Fundo Monetário fazia na década de 70, na década de 80, eles chegam nesses países, só que sem a contrapartida daqueles ajustes todos, de sacrifício, não, o dinheiro é dado. Eles só, entre aspas, né, esses só, pedem abertura de mercado. Aí o que? Abertura para trocas e principalmente para a mão de obra, entendeu? Porque eles têm o problema do excedente populacional. Então, por exemplo, você vai para países como Moçambique, Angola, né, que os brasileiros têm mais contato, mesmo aqui, entre a África e a América, em Cabo Verde, você tem presença pesada de chineses. Indivíduos, cidadãos da China, que vão para lá, porque são liberados, né, por essa coisa diplomática, você cria exceção de imigração, e dinheiro sobrando. Empréstimo a perder de vista, entendeu? Só que o quê? Com autorização, vocês têm esse dinheiro, tudo bem, você quer montar uma indústria, mas para importar produto da China sem barreira. E aí o país aceita, entendeu? Quer dizer, porque ele está isolado, ele não consegue exportar para os Estados Unidos, não consegue exportar para a Europa. Aparece uma janela de oportunidade, só que daqui a 20, 30 anos, quer dizer, vocês imaginam essa rede espalhada pelo mundo, quer dizer, é o que eu costumo brincar, você está tendo uma transição de impérios, entendeu? E uma das primeiras vezes na história da humanidade que ela não pode se dar de guerra, porque se tiver uma guerra, acaba a humanidade. E essa é uma outra grande incógnita das relações internacionais, a geopolítica, entendeu? Quer dizer, então, claramente, quem olha numa perspectiva histórica percebe que os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia e a China está surgindo como a contraforça hegemônica, né? Daqui a 20, 30 anos, inclusive, vai ter um PIB maior que o americano. A China detém toda a dívida pública norte-americana na forma das suas reservas. Só que a pergunta é, os Estados Unidos vão passar o bastão falando, não, pronto, acabou a nossa vez, a nossa era, agora é para vocês. Não é assim, né? Mas também não dá para ter guerra. Então, essa é uma das incógnitas. E pensando no caso da OMC, quer dizer, então a China, só para voltar, provavelmente não vai sofrer as sanções que normalmente os países que descumprem as regras sofrem, entendeu? Então, ela é uma grande incógnita do meu ponto de vista, porque ela é um país forte, é um país dos quais todos os outros dependem, e ninguém vai ter coragem geopolítica, diplomática ou política de peitar a China nesse sentido. Quer dizer, pode fazer pressões, contrapressões, cede aqui, cede ali, mas nunca eu imagino uma sanção mais radical, porque daí aquele limite, tá bom, então eu deixo de importar de vocês, um abraço. E se volta para o país vizinho, né?